Yokandule na lola. Yokandule na lola. Elokesa ya yo, yokumba malelo yo. Elokesa ya yo, yokumba malelo yo. Yawelanga, louange sa ya yo, yokumba malelo yo. Yawelanga, elokesa ya yo, yokumba malelo yo. Sananye koye beza yaye yokumba malelo yo yawelanga elokesa yaye yokumba malelo yo obiso katombola nani onereza yaye yokumba malelo yo ezege yawelanga elokesa yaye yokumba malelo yo Baya kumba malelele, oye solo balanga. Esiye ya nanga, esiye de papalanga, esiye de ayanga, esiye de papalanga, esiye de sambelanga, esiye de ayanga. Allez, tombola Yesu na gauche, tombola Yesu na droite, tombola Yesu na gauche, tombola Yesu na droite, tombola Yesu tombola Yesu. Oh maboko 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 maboko, tombe tena ye maboko maboko makasi. Oh maboko 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 maboko. Nazoyo kayote, nazoyo kayote. Mana se fontera natuna bino botuna. Papa palanga natuna bino botuna. Kobina karabie, kobina karabie, kobina karabie, kobina karabie. Mama malanga natuna bino botuna. Bana tambe natuna bino botuna. Mama mali pesa Kobina karabie, kobina karabie, kobina karabie, kobina karabie. Oh papa masaki, papa azaya tabe, ana tabadilo, tabadilo, azala kala tabamode, tabamode. Yo. Allez, dans ta santa. Allez, sans position. Toquez. Sans position. Toquez. Mettez ma sauce. Allez, toquez le mot. Obétez-lui, Yesu, ma boque, obétez-lui, Yesu, ma boque. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo. Bem amado, nós queremos ter tempo de adorar a Deus. Vamos chegar mais cedo. Bien-aimé, tu es qu'on a au sala kilt complet.
Bem amado, vamos procurar fazer o culto completo. Parce que yo salaga kit est complet. E você faz sempre o culto incompleto. Poete atango nyonso tolekisaka na présence ya Nzambe eza malamu. É que todo o tempo que nós passamos na presença de Deus é muito bom. Poete babondelaki. Porque já oramos. Mais pendant que babonde koluwe Nzambe. Mas enquanto louvavam o Senhor, bande kotourne mira Jericho na koyema. Eles rodavam o Jericó cantando. Pe mire kweyaki. E a muralha caiu. Tanto ba barrière vino ko kai ko kweyaka ndengo kumisa Nzambe oyembe. Talvez as barreiras da sua vida deveriam cair quando você adorava o Senhor. Melinge ko za malam o banda même ne bandele. E seria melhor se você começasse junto com a gente. Amen. Amém. Eza malam ko kumisa Nzambe. É muito bom louvar ao Senhor. Bien-aimé mo kanda na Ecclésiaste lobi eza na tango pona makambo nyonso. É que o livro de Eclesiástico diz que tem tempo para todas as coisas. Likamna likambo eza na tango nango. Cada coisa tem seu tempo. Tokomi na tango ya ko kumisa Nzambe. Chegou o momento de louvar ao Senhor. Pe siko tolingi ko kena ko yoka maloba na Nzambe. E nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Loba Nzambe tatanga ye liboso ya presence na. Oh Deus Pai, eis-me aqui na sua presença. Loba Nzambe tata lobelanga. Deus Pai, fala comigo. Baso to bondel na kombo Todos Yesu. nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Yawe Nzambe tata to pai na yokolo. Yawe to kabitango na maboko na yo santo. Yawe komi na tango biso toliko yoka yo Nzambe. Loba komelo Falar conosco, Senhor, para que não possa falar conosco através do teu servo. Kasi maloba na yo Nós clamamos a ti em nome de Jesus. Ilogo O toliko Senhor diz nas nossas escrituras que havia um povo que estava perecendo e eles clamaram a ti. O Senhor enviou a palavra e a palavra sarou, a palavra curou, a palavra libertou. Por isso nós clamamos a ti em nome de Jesus, Senhor. Envia a palavra, Senhor, e fala conosco, Senhor, para que essa palavra, Senhor, seja purificação das nossas almas, seja purificação das nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado a ti, Senhor. Wanabanso to fuba telikimia. Todos nós vamos nos manter em paz. Na ko inviter pasteur Bazi akobondela akotika motea tongo na lelo maboko na Nzambe. Enquanto o pastor Basílio ora, deixando o pregador da mãe na mão de Deus, maboko na Nzambe. Tolandie na losambo na kombo. vamos acompanhar a oração do pastor Basílio em nome de Cristo Jesus. Loba liloba mokopo nanga. Loba liloba mokopo nanga. Nakomi kobanga. Yesu loba ponangai. Nakomi kwasuka. Yesu oh ya ya loba liloba mokopo nanga. Yesu loba liloba mokopo nanga. Nakomi kobanga. Yesu loba nakomi na suka ye. nakomi na suka. Yesu loba Ya ya loba loba liloba mokopo nanga. Yesu loba liloba mokopo nanga. Nakomi kobanga. Yesu Yesu loba ngala komi na suka ye. Yesu loba Ye mokili balobi bambongo eza te ponanga. Mokili balobi ye lobiko eza te ponanga. Nakomi kobanga. Yesu loba ponangai. Nakomi na suka. Yesu yaya loba 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 liloba mokopo nanga. Yesu loba na yo Loba ponanga. liloba mokopo Nakomi kobanga yaya nakomi koba. obanga Yesu Yesu loba nakomi na suka. Nataleli kaka yo Yesu loba loba ponanga. Seigneur tolobi merci epa na yo na tongo lelo. Merci pour na tongo kitoko pesi biso.
Bible lobi nanga na bapasi na bango na mimioko na bango babelelaki nzambe nzambe atindaki liloba mpe liloba wana ekangolaki. Seigneur, nous venons ce matin notre Dieu toye koyoka yo nkolo à travers ton serviteur que tu as choisi ce matin. Oh nkolo, ouais sa bouche, ouais sa bouche notre Dieu, afin qu'alobela biso oracle kote pana yo. Oh, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs, afin que tu recevoir la bénédiction à travers ta parole ce matin. Yahweh, tenez bien ton serviteur entre tes saintes belles mains. Azamwana na moto, menkolo yo sala likolo na ye, ngolo ezala likolo na ye, que ton onction comble sa vie. Petoke kotelemela, nguya nyonso na Satan, nguya nyonso na dia, oyeko confesser Seigneur na yote, ezala nul sans effet. Pendant ce moment de la parole, nous voulons que ta gloire, nous voulons que ta présence, que le Saint-Esprit nous assiste. Ainsi nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Acclamons Seigneur nom de Jésus. Wana tangu pasteur Matoma zoleka tozobetela Yesu Kristo maboko. Acclamons Seigneur. Applaudissez Seigneur nom de Jésus. Applaudissez l'Église. Applaudissez Seigneur nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Ok, avant nous, on a remercié l'homme de Dieu. Antes de tudo, eu sou muito grato. Pour pesa matondi mingi na pasteur na biso Masaki. E agradecer também ao homem de Deus, pastor Masaki, On a considération ya pesingai. pela consideração que ele me deu Pe ko trouver grâce ya kozala orateur ya lelo. e de ter a graça de ser orador desta manhã. Akoki jamais ko banda prédication sans pour autant qu'on reconnaître ye. Eu não posso começar a pregar sem reconhecer essa oportunidade. Nazo pambola pe présence abasala nzambe. E estou abençoando também a presença de todos os homens de Deus que estão Présence aqui. tabango eza force na ngai. E a presença dele também é a minha força. Amen. Amém. Na pambol pe présence na yo. Abençoa também a sua presença, igreja. So yo zala ki te na obenga Se você não mamote. estivesse aqui, eu não podia ser orador desta manhã. Présence na yo. A sua presença Desali ki na la mote ya lelo. que me fez seja orador Tobeteli desta nzambe manhã. maboko makasi. Aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bandeko bavandi totelemi tosala lecture. Os irmãos que estão sentados, por gentileza, fiquem de pé para fazer Osala lecture na biso. para fazer a leitura junto Na mokanda ya Actes des Apôtres, no livro do Atos dos Apóstolos, chapitre 3, no capítulo 3, tobandi na premier verset, no primeiro versículo te tokosuka nango na 11e verset. até na nona. Atos dos Apóstolos Amen, amen. 3. Luka texte yango bien totanga ensemble. Procura Atos dos Apóstolos, Chapitre capítulo 3, 3, versículo 1 premier até à 9. 11e verset. Amen. Amém. Ok, totangi. Amém. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il le fit rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Dernier verset. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourit vers eux
au portique dit Salomon. Amen. Lecture à portugais. Et ça m'a pour la bande de portugais ba ko malam. Tant que tant la lecture en Nzambe zalaka na attention makasi. Tem que ficar atento na hora das leituras. Bible zalaka résumé de résumé. A Bíblia é resumindo. Ce batika ki ngona ba détail nango. Se não foi deixado. O comme ma Bible était. Ndenga pena o comme mangote. Você não vai conseguir. Alors to la ndaka phrase nyonso ba lobela kata Bible. Vamos entender todas as To la frases. lecture à portugais. Vou ler em português, no Atos 3, no primeiro versículo até 11. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando a pela mão direita, levantou e logo os seus pés hortelos de firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombrou pelo que lhe acontecera. 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles a Pedro, chamado de Salomão. A palavra do Senhor. Ok, to sambeli. L'Éternel est Dieu tout-puissant. O Senhor nosso Deus poderoso. Ce moment favorable est ton Esse momento favorável nós queremos te Ana ouvir. bunga yondo moni Ô sama. Senhor, que eu suma que C'est tu poussé apareça. par ton esprit Mas foi tocar que pelo les seu hommes ont espírito. parlé de ta part. Que os homens falam na Na tua moment oyo parte. Nzambe. Nesse momento, Yondo zwa Senhor, monoko nanga. e tu pega minha Yondo tia maloba boca, kati tu nanga. coloca a palavra Afin em que mim, peuple na yo para que o de teu povo, bénéficier na Senhor, bolamu seja na yo. beneficiário Na nesta kombo na manhã, Yesu em Kristo. nome de Jesus De Cristo. to bonde tolobi. Oremos assim. Amen. Dizemos amém. Tovandi to beteli Yesu maboko. Podemos sentir em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Ok, na pamboli Nzambe pour l'opportunité Abençoa alelo. Deus nessa oportunidade. Pona ngai kote maloba na Nzambe ezalaka libaku eza opportunité. E para mim pregar a boa nova do Senhor é a graça. Eza sujet ya gloire ete. E não é sujeito da Mais glória, eza não. ngolu pe eza Mas responsabilité. é favor e a responsabilidade que nós Pendant temos. quelques minutes, E durante alguns tempos, tozolobela na part ya Nzambe. nós vamos falar na parte do Senhor. Mais ntango bapesaki ngai programme ya Mas mateya, quando me deram a programação de pregação, nazosambela mpe nazoluka eloko nini nakolobela pepe eu na Nzambe. orava, buscava Deus, o que vou falar Na com nga Deus. moko nazalaki na message ete. Mas eu próprio não tinha Nzambe mensagem pra azozongisa trazer. ngai na message na biso ya ane. Mas o Senhor estava me levando a mensagem do ano, Sur la que concrétisation. sobre a concretização. C'est ça le souhait de tout le monde. Isso é desejo de todo mundo. Tozala concrétiser. Para não ser concretizado. Il y a ma préoccupation na E biso. sobre nossas Il preocupações, y a ma problème na sobre biso. nossos problemas. Nous tous c'est la E todos concrétisation nós estamos na esperando a domaine moko concretização. particulier. No domínio particular. Alléluia. Amém. Yango lelo nga na kolobela. É por isso que eu vou falar 3 clés 13 chaves qui donnent accès que dá acesso à la concrétisation. na concretização. Alléluia. Amém. Ba clés za nango ebele. Há muitas chaves. Mais nga na kolobela Mas eu vou falar ba clés misato. 13 chaves Oyo ezopesa mutu que accès dá po acesso mutu wana azala concrétiser. nas concretizações. Mais parfois ba mo pe ebombaka makambo mosusu. E talvez a palavra guarde os outros. Clé eza nini? O que é a chave? Clé ezali A chave é eloko oyo epermetaka a coisa que permite. po porter sala de mouvement. E para que a porta faz 12 movimentos. Soit kofongola, Ou abrir soit kokanga. ou fechar. Alléluia. Amém. Alors valeur ya porte ezalaka clé. Aí o valor da porta é a chave. Alléluia. Amém.
valeur ya porte O valor de uma porta ezalaka clé. é a chave. Soki clé eza te, Se não tem a chave, accès eza libre, é acesso moto livre. akoki A kokota, pessoa pode entrar moto quando akoki quiser, kobima. a pessoa pode ser Mais quando quiser. baclé oyo biso Mas tozolobela a chave que nós estamos falando tozwi aqui, yango na texte oyo touti kotanga. nós pegamos nesse texto onde que nós acabamos de ler. Bazo rencontre biso E histoire estava nos contando uma história. ya un boité. É de um coxo. Ah, nazosepela maloba oyo ya Bible. Eu estou gostando dessa palavra Bible da Bíblia. ezoprécise. A Bíblia está Bíblia precisando. elobi boye. A Bíblia diz o seguinte: Pierre na Jean Pedro e João, na 9e heure na 9ª hora, na heure ya prière e na hora de oração, bazokende ele kosambela. estava indo orando a Deus. Alléluia. Amém. 9e heure so Bible elobi. Não na hora que a Bíblia Po relata. tokomisa yango na ngonga na biso. E nós vamos transmitir no nosso Il horário. faut sala plus 6 heures. E você tem que fazer mais de 6 horas. Yango na ba version mususu nouveau ya E sika. nossas versões Alobi bíblicas. ke Pierre na Jean bazokende osambela na 15 heures. E falou que Pedro, João e Pedro estavam orando em 15 Eze horas. resté. E não é Parce que tant na bango na tant na biso dans la différence à 6 heures du temps. Nós temos diferença de 6 horas de Soko tempo. ki balobi 3 heures na Bible. Isso, quando fala 3 Yo horas sala na yango Bíblia, plus 6 heures. você faz mais de Do 6. okoma na tango na E biso. você vai chegar no Ah, nosso par la horário. Bible ezosinale E por biso. aí a Bíblia está nos C'était vers relatando. les après-midi. Era Mais antes Pierre da na manhã. Jean Na parte da manhã. Pedro e João bazokende kosambela. estava indo orando a Deus. Alléluia. Amém. Et tango bango bazokende E osambela. quando eles iam, Bible lobe remarqué mutu moko azalaki na porte ya temple. a Bíblia remarcou que um homem Or ficava porte na porta. basala yango mpo mutu akota, E a porta é para a pessoa basala yango entrar. mpo mutu É para a abima. pessoa ter acesso de Na sair. porte nde de mouvement wana E esalama. na porta onde se encontra esses movimentos, Batrouve mutu moko há uma pessoa ou muitas pessoas azalaki boite. a encontrar um coxo. Baye kotieka wapi na porte. Ele estava colocado na porta. Alléluia. Amém. Baye kopose mutu wana Aí colocaram ele bem na sentado na porte porta. ya temple oyo babengi labe. E naquela porta que chama-se Formosa. Bible détaillé malamu. A Bíblia falou muito Il bem. était boité de Ele naissance. era coxo de nascimento. Ye akweyaka na accident te lokola Mephibosheth. Ele não caiu como meu filho. Mais ye Mas ele abotama nasceu mon bon coxo. sono, mon bon Ele sono. Ngala nasceu bien. coxo. Mon bon sono. Nasceu bem coxo. Alléluia. Amém. Eh, cette personne, E esta pessoa, ye azalaki na moyen kotambola ele te. não tinha como se deslocar Quand on sozinho. parle sur le boité, E quando fala de um coxo, tozomona paralysie moko na nós domaine na estamos makolo. vendo que uma enfermidade está nele. Il avait la difficulté totale ya kotambola. Ele tinha dificuldade Il totalmente ne de pourrait andar. pas Ele marcher. não podia andar Mais le sozinho. problème est que Mas o problema comment é que, fait-il cet homme mas como a que esse quitté homem ndaku na ya koma na deixa a temple? casa chegar até no Il y lugar? avait des gens Tinha as qui ont pessoas été que chargés. estavam Ya carregando. omema ye na Ele tongo leva de manhã. batie na porte ya Ele colocou temple na porta na pokwa baye bazwi Ele ye estava ele bazongisi retirava ye. e trazia em casa. Ese nga nakosala mosala ndenge wana Será que eu posso fazer trabalho desse, cara? namema akoka E vou começar a carregar coxo. na ye natiki ye De na manhã vou tongo deixar na pokwa na ye nazwi ele ye. tá carregando as costas. Quel levar kilo yaya. aí peso. Mais nazo comprendre plus loin. Mas eu tô entendendo. Il y as avait coisas. une complicité Tinha um entre cúmplice. ceux qui portaient le E as coca pessoas que carregavam pe na coxo. coca wana. E com coxo tinha Ah, um soki cúmplice. nake plus loin Ah, se eu for naoloba mais ke il y longe, avait un intérêt commun. eu vou dizer que tinha um interesse comum. Ah. Pour sans intérêt baondima mosala wana. Porque sem interesse ninguém vai aceitar esse Et trabalho. place oyo bayaki oplace coca wana, Aí o lugar que colocou c'était coxo, une place stratégique. e foi no lugar tão estratégico. Baponaki yango Eles malamu. procuraram muito bem o lugar. Bapose ye wapi? E lhe colocaram Na onde? porte ya temple labe. Na porta do templo Formosa. Pourquoi pas baporte ye bapose na kati ya temple? É porque não lhe colocaram dentro do templo. Il y avait une loi É porque tinha uma oyo lei ezali que kointerdire estava interditado. bakoka baokota na temple te, baveugle baokota na temple te, bato nyonso baza na défaut corporel baza na droit ya kokota na temple te. templo. Cette paralytique, Aí o cette boité esse coxo, n'avait pas la clé ele não pour tinha chave. permettre essa ani akota na temple. Acesso para entrar no templo. Alléluia. Amém. azali na fongola ta okota nde Ele não tinha chave. Como que ele vai pokota na acessar ndako ya bato para entrar na casa il dele? faut fongola pokota. Tem que ter a chave para entrar. Tala eloko ezopesa ngai ya réflexion makasi na mambo oyo. Essa coisa está me fazendo bem refletir. bato oyo bazali omeme bazali combien?
As pessoas que carregavam foram quantas Bible pessoas? pêche détaillé. A Bíblia não detalhou Elle quantas n'a plus pessoas. rien. Mas só falou em plurial. C'est ça, il y a un mouton, il y a les bananes. Se era uma pessoa ia cansar, porque todos. Mais même qui est n'habite ni. Mas por Bah, qual même é o é objetivo pour un que but. ele levava? Mas era por Pour y objetivo. acheter un acaba au monde. Para ele começar a pedir esmola. C'est-à-dire quoi? E quer dizer o quê? Cette boîte, Esse il coche, dépendait ele de la dependia générosité. Il y a bateau bazalaki au côté na temple. da Pe ya generosidade bateau das bazalaki pessoas que obima na temple. entrava e saia dentro do templo. Alléluia. Amém. Ah, ezalaki mpe esika malamu. Era um lugar bom. Esika oyo bato awasambelaka nzambe. É o lugar onde as pessoas Les jours oram, les onde jours tem bateyi crente. bango makambo omo na bafrane. Aí quando prega sobre o Koka wana tobima po jetonda. aí o coche estava com o bolso cheio de Alléluia. dinheiro. Amém. soki bateyaki au monde jour wana É mambo porque se bafrane. foi pregado esmola naquele Koka wana dia. tobima na ba 10 000 real. Oh, ele tinha 10 azobima mil, na ba 20 000 real. 20 mil reais. Parce que prédication É porque a pregação ezwi esika e tomou esengeli lugar. bapratike E yango. tem que fazer em Lokola prática. moto apratike aye na porte. E com uma pessoa Il que faut pratica na démontrer. porta, tem que mostrar dando esmolas. Pierre de même E Jean Pedro e João, bakomi pembeni ya eles porte ata. vieram próximo à porta. Babi ntango bakomi na porte. E quando chegaram na porta, Balingi bakota. eles queriam entrar. Koka wana asengi bango mbongo. Aí o coxo, de maneira, ele pediu esmola neles. Lomone omone Esmola. omone ezali ofrande ya bapauvre. A esmola é a oferta dos pobres. eza mpasi mutu abimisela koka sheke asala koka apesa ye. É difícil para fazer um cheque. Quand on coche. parle de l'omone eza Quando baofrande moko ezalaka mpenza na valeur makasi te. É uma oferta bato baosala ngo mínima. apo asalaka na nasaleka nai na ede kaka. Ah, só vou dar para ele ajudar Pode ser melhor uma olhar moedinha para pegar pelo menos um pãozinho. Alléluia. Amém. Pierre de même Jean E Pedro e arrivé João, na portique ya la belle. eles vieram bem na porta Koka do sengi Formosa. bango. E o coxo pediu esmola. Pierre na Jean Pedro e João, bayebi se regarde-nous. ele falou que olha para nós. Mais ntango ya asengai bino mbongo amonaki to amonaki te. E quando ele pediu dinheiro, será que ele não toboni boloba nesu regarde-nous. Mas por que fala mais que nos olha muito bem? Alléluia. Amém. Oh, Bible ezoloba ayebisi ye. A Bíblia está dizendo, Regarde-nous. nos olha. Mais mutu yango asengi bino mbongo Mas a pessoa, azalaki ne mpe aveugle te. ele não era amonaki bino yango cego, asengai não. mbongo. Ele ouviu, Comment ele bino viu, boyebisi pediu soit dinheiro. regarde Mas bino. como você fala mais, nos Yoka olha Bible bem. place c'est détaillé. Escuta como a Bíblia Bible na diz. ngai elobi boye. A minha Bíblia diz o seguinte, Ils les regardèrent attentivement, ele olhou attentivamente pensant que, durante. pensant donc anisha Aí ele que, pensava akozwa quelque chose que ele pa na ia bango. receber algo de esmola na mão dele. Ils les regardèrent attentivement, Ele olhou attentivamente. azobanza que, Ele pensava que aozwa omone ndenge vai amesana. receber esmola como de hábito. Alléluia. Amém. Et là-dedans, E lá dentro, quand ozoloba ete boite oyo, quando estava falando desse coxo, atalaki bango attentivement, ele olhou Pé com atenção. azobanza. Ele estava pensando que, que aozwa quelque chose de pa na eu vou bango. receber algo. Ah, cela ezomemanga na Hébreu chapitre 11. Isso está me levando no Hebreus Verset capítulo premier. 11, no primeiro versículo. Bible elobi boye. A Bíblia diz o seguinte, Yoka première clé. escuta a primeira chave. Première clé. Bible elobi boye. A Bíblia diz, Or la foi a fé est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. A fé é uma coisa que você está esperando numa coisa que você não viu, mas você tinha fé que eu terá. Yoka, koka wana, Esse- atali bango na miso. Ele olhou Pe nos olhos, azobanza déjà ki e azwelo. ele pensava dentro dele, não vou receber algo. Yango nde foi, É première por isso clé. essa fé é a primeira chave. Po vi na yo ezala E concrétiser. para a sua vida seja Bien aimé, il concretizada. faut zala na foi. Tema de Cristo tem que ter a fé. Or la E a foi fé eza ferme assurance. é a coisa que está te dando Koka socorro. wana talaki bango na ferme assurance. Esse coxo olhou Ayebi para ke você. lelo nga na obikela awa. Hoje eu vou ser salvo. Nazwaka na nga biloko. Eu já tomei Meloko várias na coisas, ozwa mas lelo hoje a coisa que eu vou eza pegar différent. vai ser Nalingi diferente. nayebisa moto Eu vou moko. falar numa Oyo pessoa aza bati, que- oyo aza combati, que tá oyo aza combatido, détruit, que tá oyo aza na destruído, malade. que tem Que enfermidade. ayez la foi en Dieu. Tem que ter a fé em Deus. Zala na kondima bien aimé. Tem que ter a fé em Deus. Eloko eza makasi koleka na texte oyo. A coisa que está forte nesse Koka texto, wana azalaki vivant. esse coxo era vivo. Oh, pour tous ceux
l'humanité qui est vivante, Para todas as pessoas que il y a estão de l'espoir. ainda há esperança. Koyima te Não fique atozangi duvidosa. lelo Mesmo você não tem lobi hoje, nzambe akosepelisa amanhã yo vai te fazer kolelalela te Não chora. atozangi lelo Mesmo que hoje, nzambe akopesa yo Deus te dará. ayez la foi en Tem que Dieu ter a fé em Deus. zala na clé ya que concrétisation A fé da oyo babengi la concrétisation, a foi. chave que chama Oh, fé. je ne peux pas passer la foi Eu não posso falar sans da fé parler d'Abraham. sem falar do Abraão. Alléluia. Amém. Naloba foi na leka Abraham de nagoleka ete. Eu falar da fé e passando Abraão. Tata ya kondima. É o pai da Bible fé. ezoloba na nga na Genèse A chapitre Bíblia 12. diz no Gênesis 12. Nzamba epa ya Abraham. Deus vem e Abraão Ebisi Abraham falou: Abraão, bima mboko sai nessa cidade. tambola. Anda. Okende place nga na otinda. Você vai no lugar que eu vou te Yo zoloba na ordenar. nga na bima siko oyebisa place na okende te. Você está me falando de sair e So na kute na otrende wa chegar. tingo okewa na olobani. Se eu encontrar com as pessoas me perguntam onde Omona você nga vai, kiyendi ndeto vão me ver que wa estou andando assim sem rumo. Alléluia. Amém. Yoka makambo ekomela tata ondi. Escuta as coisas que Nzamba azoyebisa hebo. Deus está falando. Abraham ekite batata na yo. Abraão sai da sua Abraham parentela. ebandone nyonso oza na Abraham- ngo kende place onga na olakisa yo nde place yo kovanda Aonde que você nde vai kuna parar? nga na osala yo Aonde que eu vou te tata fazer? ya mabota Pai de ebele. multinações. Abraham azokende lokola aveugle O Abraão andava como um cego. andimi makambo wana Ele Place vai evitar que ainda as yebite. essas coisas para ir no lugar distance yango ayebi te E nem a distância nombre de jours asala nzela ayebi te número dos dias. mazokende Mas ele- oh la foi c'est la folie A fé nalobi la é uma foi c'est la loucura. folie A fé é uma pour loucura. ceux qui périssent Para as pessoas la que foi não eza perecem. liboma A fé yo ozondima é te loucura. me nga nazondima Você crê, mas é atobengi nga liboma Mas você me falou nga que nayebi eu sou maluco, na mas eu nani sei. oyo nga natie kondima na nga Com quem que eu coloco a yango minha na fé? okende É por isso eu vou. na kolemba te Eu não vou cansar. abraham abo oyebisa bato Abraão não gostou de falar com as pessoas. so ayebisa bato yanga bampeshe Porque se falou com as pessoas ia me tuna ye okende wapi yo Mas okende pergunta kabo onde você vai, Abraão? Alléluia. Amém. Abraham azokende Abraão estava indo. tala abraham aza tata ondima solo Abraão é pai da fé, é verdade. ntango akeye akomi Quando foi, chegou. nzambe afungoli promesi na ye E Deus abriu a sua porta. abraham afuluki Abraão ficou vie abençoado. ana age Aí a idade, tata mokolo mais velho, aboti mwana ne isaki nasceu filho olesuka wana para ka nzambe wana Aquele aosengesu isaki e pediu mais mpo Isaac. opesa isaki Dá mais il Isaac. faut ozala na foi Tem que ter a fé. foi abraham A fé si d'Abraham. tu es fils d'abraham Você é filho d'Abraham. esengeli oyeba kopesa Você isaki tem na que yo saber dar teu Isaac. alleluya Amém. yaya azondima opesa mwana oyo kaka moko azwinaki mobange E para você ter dar o filho único que você tem na velhice, ake na ye azokende na ye ele carregou seu filho. azwi moto Ele pegou a azwi lenha, mbeli pegou a azwi faca, bakoni pegou mpe azoyeba ye na tudo. koboma mwana oyo Ele sabia que eu vou matar, vou sacrificar esse tala niveau ya ondima Olha o nível da fé que tinha Abraão. alleluya Amém. l'autre fois ntango naze na congo nazo tokoba na vie chrétienne E quando eu estava no Congo, evoluindo na vida cristã, tosala partage na bandeko e nós estávamos a compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, ngai nayebisi bandeko boye eu falei o seguinte com os irmãos: ngai nandimaka na miracle ya nzambe eu creio em milagre de Deus, mais mon problème eza nini mas o meu problema é o quê? esengeli bamiracle ya nzambe E os milagres de Deus, ezalaka monima toyebaka yango mpe tomonaka yango e tem que ser monumento, estátua assim para nós saber. nakendaki na ndenge nini nakendaki makanisi yanga mosika ndeni Aí o meu pensamento foi mais natuli longe bandeko como? wana Eu pergunto aos toasiste irmãos. na bacampagne ebele Nós já assistimos muitos campanhas. de bakoka oyo evangelização. batelema na campagne na victoire bavandaka wapi Os coxos que foi levantado lá no Vitória, aonde que eles vivem? baveugle oyo bamonaki na stade kamanyola bavandaka Aquele wapi cego que chegou lá no estádio, aonde que eles esengeli moram? toyeba place oyo bavandaka Nós devemos saber aonde mpo que eles moram. tocomprendre puissance ya nzambe oyo Para nós tosambela entender o poder de Deus. nazali que nós kodute oremos. na miracle te Eu não duvidava parce do dans milagre. ce temps oyo tozali Porque nesse ya tempo une nós toute estamos- confusion a dúvida. toza mélange Nós estamos ozoyeba aqui te misturados. ble Nós nini sabemos- ozoyeba te ivre nini Você não sabe mais qual é a bien coisa si que kolo mistura, alobaki mas saiba que Jesus tokolaka disse, ensemble vamos crescer junto. ble na ivre tokola Tudo ensemble deixando junto crescendo. ye mo okolo aseparama Ele, o Senhor, vai separar depois. alleluya Amém. donc tokoki kofabrike bamiracle te Nós não podemos fabricar os milagres.
il faut notre foi. Il y a notre Soit ça fait. pena foi ya solo. Si réellement tu as Il fait. faut ba miracle à la stable. Et Zmila qui t'en sait. Otali Peniel. Vos CV. Olobi ke nzamba masaki ya za Pas disait vivant. non, deux massacres qui vivent. Otali bébé ya frère na biso Yves. Il faut CV. Olobi nzamba za vivant. Pas disait non, deux vivent. Batali vi na yo. Et quand on voit la Olobi non réellement. Mwana mwasi oyo. O nzamba bikisaka ye wa. Oscuro et elle. Alléluia. Amen. Tanzo kende mbangu pe susu. Lapena okima mbangu. Alléluia. Amen. Amen. Première clé à toi nango. So, estamos na primeira Yaya, chave. tu veux la concrétisation de la vie na yo? E você quer a concretização? Osana posa vie de la concrétisation. Você quer que a sua vida Ayez la foi en Dieu. Tem que ter a fé em Deus. Sans la foi, Sem a fé, il est impossible de lui être agréable. é impossível para ser agradável. Yo osana ondimate o miracle pe roya E te. você não tem a fé, milagre não vai Osana acontecer. ondimate concrétisation pe koya E te. você não tem a fé, a concretização também não Ce virá. n'est pas pour rien. Não é por nada. Zamba pesaki message oyo. Deus deu essa Il y a mensagem. concrétisation et pas il y a visionnaire. Nous Il y a église, il y a igreja. Christ sans frontières. Do Cristo sem fronteira nosso ministério. Pensez en temps bezali. O Yo pensamento dans la é o seguinte, concrétiser. para você ser concretizado. Alléluia. Amém. Ok, tu dois évoluer. Vamos evoluir. Bible obitango batali attentif. A Bíblia diz quando olhou attentivamente. Nde bayebisi yeboy. Aí falou o seguinte nele. Yo kanisi to opesombo. Você pensa que vamos te dar dinheiro? Yo kanisi to opesoni. Você pensa que vamos te dar o Yo quê? kanisi to opeso. Abi or ezate. Falou que não tem ouro, Mbongo ezate. não tem prata, Cheki pe ezate. mas não tem Eloko yo aquilo mesala ozwala ngo to ana ngote. que você Mais ce que nous avons. mas aquilo que nós temos, Tozopesa yo nós na daremos kombo ya em Yesu. nome de Jesus. Tellement petambola. Nazoloba il s'agit de Jésus. Em nome de Jesus. Je parle de Jésus. Eu estou falando de Jesus. Jésus qui était né différent de nous. E Jesus que nasceu de Nazolobela Yesu. Eu estou falando de Jesus. Yesu aza deuxième clé. Jesus é Pour segunda finir dans la chave. concrétisation. Na sua vida será Bien aimé dans le É Seigneur. amado de Cristo. Naissance na ye. Ezalaki différent. Era diferente. Tobotama ndenge moko na Nós Yesu te. nascemos diferentemente com Jesus. Ange abimeli Marie. O anjo apareceu Abi Marie. a Maria. Maria. Disse, Maria, Je te salue. eu estou te saudando. Plein de grâce. Oh, muita graça. O trouvé ngolu liboso na E você nzambe. tem a graça perante a Deus. Okozwa geme. E tu terás gravidez. Okobota E mwana. nascerá um filho. Mwana ngo bakobenga O ye. filho será chamado Emmanuel. Emmanuel. Maria alobi makambo ekokomela nga ndenge ni A Maria disse, nini nga como que vai komonse acontecer essas moseka. coisas? Eu que sou virgem. Mpe fiancé ya bato ya Joseph. Aí era também noivo de José. Soi-disant entre guillemets Entre papa ya aspas, Jésus. pai de Jesus, entre aspas. Ozomona Yesu te, ozomona munene na ye te. Você está a ver a grandeza? Ange ayebisi Marie boye. O anjo falou isso. Le Saint-Esprit de Dieu O Espírito Santo de Deus découvrira. te cobrirá. Mpe okokoma na zembe. E tu terás gravidez. Mpe okobota E mwana. nascerá um filho. Bakobenga ye Emmanuel. Il est parmi nous bien-aimés. E Deus. Nayebi te problème na yo Então, zali. nós não sei Nga te mutu na osambela mpo na yo. Não é eu que Yango Pierre na Jean. É por isso Pedro e Balobi João regardez-nous. falou, olha Mais para pour nós. dire que ça m'a dit sauter. Dieu Ce que nous avons, nous te le donne. Lève-toi et marche. Nayebi eloko nini te. Oyo eza boite na kati ya vi na yo. Nayebi te nini eza paralysé na vi na yo. Nayebi te makambo oyo okutana nango. Mais ce que nous avons Emmanuel. Il est là. Il est là. Il est là. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Sokozondi mayelelo akochanger bomoi na yo. Sokozondi mayelelo akokango la vie na yo. Bible lobi. A Bíblia diz: Marie a vu message. Maria tomou Avant de me mokumba. e começou a carregar. Aboti mwana E zanga nasceu tata. filho sem pai. Pona nature boy. Pela Toba mwana natureza. zanga tata. Vamos dizer pai, é filho Zemi sem ya pai. Maria za ndenge mo tena zemi ya mama wa A maka. gravidez da Maria era diferente conosco. Yesu aleki mobali na yo na valeur. E Jesus tem mais seu marido. Yesu aleki mbongo no na valeur. Jesus tem valor mais que seu dinheiro. Yesu aleki nyonso ozala ngo na valeur. Tem mais valor que Je parle de Jésus. Eu estou falando de Jesus. Oh Jésus. Jesus, Zamba apesa ye kombo Deus lhe deu koleka bakombo nyonso. sobre todos os Jean nomes. zoloba boye.
Jean dit azolela Elle t'a po amonaki moto te Pour que nous oyo finissons. akouvrir qui peut dire livre pour livre mpe akoselebatio nango Il va amonaki te marteler au Jean azolela Jean- bayebisi ye Balotelli. ne pleure pas Musori. ne pleure pas Musori. ne pleure pas Musori. koranda Musori. brose kamanache Alléluia. ne pleure pas Nous sommes. yozolela kolela te yozonyokwama konyokwama te Notre frère nous sauve. Emmanuel est là Emmanuel Shtaï. Emmanuel est là Emmanuel Shtaï. Emmanuel est là Elle est Shtaï, Emmanuel. yozolela na pasi na yo oumeli na minyoko ne pleurez pas nous avons un Dieu qui opère des miracles nous avons un Dieu qui opère des choses mpe makambo yango ozotikala adresse mpe ezoyebana ke nzambe akangolaka moto oyo nzambe abikisaka moto oyo il est merveilleux il est merveilleux betela nzambe wana maboko Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. la clé A chave. clé ya concrétisation na yo A chave da sua yesu concretização. masiya sans de jésus Jesus. Sem Jesus. otikala bongo Vai ficar mpe ozalaka bongo e vai ser assim. texte eza riche hein? Esse texto aqui é muito rico. ntango nazomedita na ndako Quando eu estava meditando, nazoka biloko ozobimaka na nzoto naoka eu ouvi bakuma as coisas, estava saindo no meu corpo. alleluya Amém. linga yesu Ama Jesus. non seulement kolinga ye Não é somente amar. non seulement kolinga lipamboli na ye Não somente non pregar seulement somente. kolinga miracle na ye Não somente mais banga mpe gostar yesu de seus milagres, mas tema ele também. olinga no yesu mobangaka ete osalela ote Você ama Jesus, mas não nabela yesu Jesus. nabela yesu na motema kaka yo mtotongaka bato Somente você que for. obalela ye wa Aonde wapi você casou com o Jesus? moto oyo abala ye A pessoa que casou aotosa mobali na ye Ele po vai azobangela libala na ye beba akolengela mobali na ye tala bamama nde balengela mibali na bango na mandako so yesu aleki mobali na yo esengeli obanga ye otambola na kobanga ye Você tem que andar com temor. otambola na kotosa ye Você tem que andar obedecendo. so otambola na kobanga ye te Se você não andar com okomona temor, concrétisation te et tu não vai ver a opepa yango concretização. mbote Você vai ver biso concretização de tooleka longe. Nós yo estamos opepa andando e você biso está tooleka abanando. Você yo abanar, opepa yebisa yaya nós passamos, so você obangi abanar. nzambe te Mas se você biso não tem temor tooleka de yo Deus, ozopepa nós yebisa vamos moto passar azimela e você vai abanar. Fala com o seu irmão. Se você não tem temor a Deus, nós vamos passar e você vai abanar. Glória a Deus. kindumba obanda ya kindumba na yo ndire bakata yo nzoloko yaya A procissão parece, não sei se vem da onde. Se da... songi tina bana mibali Você fofoca até munoko lokola tyaku e você tem a boca como na bala obalela yesu wapi aonde você casou com Jesus? naye kojuge yo te yaya Eu não venho aqui para te naye julgar. koteya maloba oyo nzambe atiela Eu monoko na somente ngai venho pregar boa nova do tobanga Senhor. nzambe oyo bien aimé Vamos ter temor desse tobanga Deus. nzambe Vamos temer esse toza Deus. na avenir meilleur liboso na Porque biso nós temos mais toza kose minimize pra lá. toza na avenir ya kitoko Nós temos toza na uma esika vida lá no malamu futuro. Nós toza na estamos nzambe ya certos. solo Nós temos mais Deus tozomi verdadeiro. bangisa pampa Mas nós temos medo para quê? ozomikitsa valeur na yo Você yaya está se abaixando. na luanda na bahia kuna na kakuaku na luanda Lá em Cacoaco, em Angola, na ba 17 lá às 17 horas. aso tuvanda petra ngo toke sumba mbisi kuna na Aí kakuaku nós ia lá comprar peixe. batu ya vanda samba ba sumba peixe kuna As pessoas moram na samba, outros iam kala também peixe mo comprar. benga ngo lambula Tem um peixe lá. E sardinhas. lambula so ekomi ba 16h 17h Aquelas sardinhazinhas ali. ba pêcheur ba kitisa ngo prix Aí vai abaixar o preço. Chama lá mwana lambula we e sardinha. 83 lambula 83 lambula. Você compra mais ou menos R$1. po bana 50 frigo ao centavos. chango te Porque não tem imagine refrigerador. lambula ba osomba ngo ata na rebi Aqueles sardinhas mais yo ba abaixo ozo do preço. ofele ba tio na ndako E você te Yaya pegar de graça pima na pra mambu casa. wana. Sai nessas coisas. naye oboma libala mutu te naye oboma relation na bino te bovanda bosolola yango nde maloba na nzambe ezalaka mbeli esokisaka mpe ebongisaka mutu esokisi yo ebongisi yo esokisi yo ebongisi yo eza maloba na nzambe soki okangelanga kanda etali yo soki okoyinanga etali yo me bovanda bosolola bazwa yo fele te yaya Não te pega de graça. Ei, Barabasi, Anankente. Não aceita isso. yo mpe mwana mobali Você okozwa exemple ya joseph te não pode
clôturer. Na conclure na kalami mita. Na Et kita. vous terminez daqui a pouco. Já vou descer. Yo pe mwana mubali. Você homem. Heureux exemple à Joseph. Pará, você tem que ter Tika chemise hein? Bakangie aí pegou, deixou a camisa. Saiu. Mais yo mona ngo bakufra. Eh, lo ngana ratonde. Essa aqui eu não vou perder não. Essa aqui nada. Au cause à la concrétiser. C'est ça la parole de Dieu. Nazo yebisa yo. Yo vanda na fornication. Yo vanda na kimoyibi. Yo vanda na songi. Yesu ngana dote yo. Alinga makambu wana te. Ose à la concrétiser. Changer ta vie. Dieu changera ta situation. C'était paralytique ton boité oyo. Amesana na ba monde. Mais mon colonna, il fallait jouer l'eau et l'équipe au monde. Bible est dans le bananga. Tant qu'on va faire chier clé à mi balé. Il va l'aider en seconde chave. Basimbe na lobo kwa mobali. Ali pegaron na mão. Alobo kwa mobali batemsi. Il pegaron la main directe. Les ventes à chi. Quand on parle de la main droite, c'est la puissance surnaturelle de Dieu. Bien-aimé, si tu as la foi en toi, si tu as Jésus en toi, la main forte de Dieu, la main surnaturelle de Dieu te saisira. Écoutez les misayo, place qui est interdit pour nayo, au côté yango, limite nayo, eko bukana, barrière nayo, eko kuya, un problème nayo, eko kuya, eko kota na gloire na ça. Ba saisir yé na lobo kwa mobile. A télémisi. La main droite de Dieu est à ta si tu crois au monde, si tu vivras. Et c'est important de mais seulement la foi. Dieu est présent parmi nous. Sa main droite, sa main puissante, sa main des surnaturels et sa présence à la catholique. Koko toshi makambo totei. Bien aimé finayo. Oko vivre en haut. N'a pas concrétisation. N'a pas concrétisation. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Watoke kobondele pai na nzambe kolanisa maloboto yoki. Vamos orar a Deus. Koloba ete nzambe tata sala ete kolisa kondima na biso. Que nosso Deus para fazer crescer nossa fé. Tango nyonso yawe peto tambola na kotosa. E todas as vezes para nós andar com temor de Deus. Kolisa kondima na biso. E faça crescer a nossa fé, Senhor. Pechako banga okati na biso. E coloca Pai Santo em nós. Tozo bonde la banso na kombo Yesu Kristo. Alléluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Ora, Senhor. Santo Deus, poderoso Deus. Merci pour la maloba na yokolo. Merci pour la maloba na yo santo. Obrigado, Yahweh, Jesus, to bonde por le essa pai na yo palavra. sambe na bomoi. Nós Yahweh, queremos andar, Pai, com temor, Senhor biso amado. to tambola tata. Mas nós, Kola Pai, não sama conseguimos. volonté na yo nzambe. E pedimos ajuda, Senhor, nos ajuda, Nzambe Senhor amado. lolenge ligyo kolo na bomoi. Nos ajuda, Yahweh Pai salisa Santo. biso. Para Yahweh nos sunga levantar biso. nesta manhã. Yahweh to bonde le pai na yo Sejamos de nzambe pé, Pai tata. Santo. Kolo na E bomoi kolo na andamos com mbuya. seu temor. To bonde E le pai na yo andamos, nzambe Pai, tata. segundo tua palavra. E andamos, Pai Santo, segundo tua palavra, Senhor. Yahweh, Deus poderoso. Sobre essas concretizações, Pai Santo, nós queremos ter seu temor, Pai. Às vezes, ser amado, nós não temos temor, Pai, nós, Pai. Nos ensina, nos ajuda, Senhor, a andar contigo, Pai Santo. Nos ajuda, Senhor, a andar contigo, Pai Santo. Oh, Deus amado, ajuda a nossa fé a crescer, em nome de Jesus Cristo. Junto conosco, olho fechado. Banso, miso na biso akokangama. Se por isso deu botou o joelho, vamos orar ao Senhor. Soki makoke ezali, obuki mabolongo na yo. Junto com o joelho dobrado, vamos orar ao Senhor. Biso nyonso tozokende obondela Nzambe, soki moyo ezali, obuki mabolongo na esika ekutami. Yesu natielaka motema. 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 Yesu natielaka motema.
Pai, a partir de hoje, Senhor, eu quero começar um novo ciclo contigo. Quero começar um novo ciclo contigo, Pai. Nesse ano das concretizações, Pai. Nesse ano das concretizações, Pai, concretiza-me. Concretiza minha família. Concretiza meus projetos. Concretiza minhas promessas. Oremos juntos em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Deus que tudo pode, Deus maravilhoso, Deus soberano, Pai Santo, concretiza a minha vida, Senhor. Concretiza a minha casa, Senhor. Concretiza meu lar, Senhor. Concretiza-me, ser amado. Senhor Deus, se o Senhor não me concretizou, Pai, não tem ninguém, ser amado. Não tem ninguém, ser amado. Eu olhei de lá, olhei na esquerda, na direita, Pai. Não tem ninguém para me ajudar. De madrugada, às vezes eu acordo, Senhor. Somente eu. Não olhei ninguém, ser amado. Somente eu, Pai Santo. Quem vai me ajudar naquele sono de noite, ser amado? Deus poderoso, Deus maravilhoso, Senhor. Jesus, Senhor Deus amado, Pai. Eu peço a Ti, meu Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus. Eu peço a Ti, meu Pai. Ajuda-me, Senhor amado. Eu estou necessitando, Pai. Eu estou precisando, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Humilhando perante Ti. Eis-me aqui, Senhor. Se abaixando os milagres. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E olha por tua misericórdia, graças, Senhor amado. Deus poderoso, Pai Santo. Aleluia, Senhor. Yahweh foi na guerra la concrétiser. Olobi na guerra la concrétiser Jésus. Olona bondele pai na yo tabe. Papa kayo li você présence na yo. Papa kayo li você présence na yo. Olona Senhor secours na yo Jésus. Na Senhor secours na yo na bombo na ka. Yahweh tika bombo na guerra la concrétiser Jésus. Olona tika foi na guerra la concrétiser Jésus. Olona bombo tabe. Yahweh bara na kabaza la concrétiser. Yahweh to bondele pai na yo. Olonion soit bichou za la concrétiser. Pour la loucoupe que voya bombo na yo. Au nom puissant de Jésus. Yahweh merci Jésus. Merci Jehová. Aleluia. Santo Deus. Papa meu santo, Deus que tudo pode. Papa yakoka na nyonso. Deus que me chamou no ministério. Nzambo abenganga na mosala oyo. Pai, tu sabes onde tu me tirou. Oyebi bisika olokota ngai. Tu sabes onde tu me tirou, Pai. Oyebi bisika ozwa ngai nkolo. Tu sabes, Pai, a aliança que tu tem comigo. Oyebi alliance ozana ngolongo na ngai. Pai, é por causa do teu nome, Jesus Cristo. Kolo na tina kombo na yo. Pai, esse ano é ano das concretizações, Pai. Kolombulo eze a concrétisation. Pai amado, hoje é o último domingo do mês de janeiro. Oh, kolo eza dimanche ya suka ya moya janvier. Santo Deus. Kolo mo santo. Vamos a mês de fevereiro, Pai. Kolo to kota na février. Eu peço ao meu Senhor. Nazo senga pa no kolo na ngai. Olha para a tua igreja. Tala lingomba na yo. Olha para a tua igreja, Pai. Tala lingomba na yo. Olha as famílias. Tala mabota. Olha as famílias, Pai. Tala mabota. Olha as famílias, Pai. Tala mabota, papa. Nesta manhã eu me pus aqui de joelho como um teu servo. Na tongo ele na zomi ya kofuka malokola mosali na Me yo. pus aqui como anjo dessa igreja, Pai. Otienga lokola mwanzi ne tongo yo Eu mosanto. peço ao meu Senhor. Nazo senge pano papa mosanto. Em nome de Cristo Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. Pai, atende meu clamor. Kolo yoka lo sambo na. Atende meu clamor, Pai. Kolo yoka kolela. Pai, concretiza as famílias. Kolo longi sako kisa mabota. Concretiza as famílias, Pai. Oh, kolo concretize ba mabota. Concretiza as promessas. Kolo concretize ba promesse. Santo Deus. Mo santo kolo. Deus que tudo pode. Zambo ya kokana nyonso. Deus que tudo pode. Zambo ya kokana na nyonso. Nada é impossível a ti, Pai. Oh, impossibilité mo Nada é impossível a ti, meu Senhor. Rien est impossible pai na yo. Nada é impossível a ti, meu Ah, Pai. impossible pa no eza. Aquilo que homem não vai conseguir fazer Oyo para moto nós. koka ko sala te pona. Aquilo que ninguém consegue fazer para nós, Pai. Oyo moto ko kite pona Eu biso. peço ao meu Pai nesta Na manhã. senge pona yo kolo na ngana Como teu servo. lokola mosali. Concretiza a tua igreja. Kolo kokisela Nesse ano aqui, Pai. Kolo na mbulo Em yo. nome de Cristo Na kombo na Jesus. Yesu Kristo. Te louvamos, grande Deus. Tobondeli to Pelos milagres realizados. Yawe to E pelas bênçãos alcançadas. Mapambo Em lito nome de Cristo Jesus. Na kombo na Yesu. Junto vamos dizer, Passo tolo como uma pessoa Lokola só. motomo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur Obrigado, Jésus. Senhor Jesus Cristo.
Amen. Amen. Applaudis mon Seigneur. Gloire à Jésus. Il manque Deus seja louvado Nzambe yakumba mabalingami. pela linda palavra que nós ouvimos nesta manhã. Pona maloba kitoko otogi na tongo ya lelo. Que Deus abençoe a sua serva. Nzambe apambola mombu na ye. Também que Deus abençoe toda a igreja. Nzambe apambola pe etonga mobimba. Em nome de Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. Lembrando que kokanisa estamos no ano da concretização das promessas. toza na mbula ya ba concrétisation ya ba promesse. Concretização das promessas. Concrétisation ya ba promesse. Não sei se tu tem promessa. Na yebite ceux qui osent na promesse toza na yebite ceux qui osent na bilaka. Não sei. Na lo bangala lingala bien. Na yebite ceux qui osent na bilaka. Uma coisa que eu sei. Eloko nga na yebi. Temos promessa geral. Toza na promesse moko eza général to bilaka A Bíblia général. nos fala. Bible zo bana biso. E temos promessa particular. Pe toza pe na ba promesse eza particulier na Deus moto deu a kaka. cada um. O nzamba pesa na moto ye moko Também impact. temos promessa que Deus deu à igreja. Pe toza na promesse o nzamba aza nango elongo na église pe Se é ministère. ano das contas promessas. Soki totangi ba promesse. Se é ano das concretizações Ah, das soki promessas. eza année ya ba concrétisation ba promesse. Aproveita pelo menos de acordar numa promessa. Yo profiter kaka te na promesse moko. Ou particular. Ata particulier Ou da igreja. ou bien église Ou em geral. ou bien o eza général nzamba pesa. Amém. Amen. Eu creio Nga nazondima. que a partir de hoje, Kobanda lelo a mão de Deus loboko ya nzambe está conosco. eza likolo na biso. Alguém vai gritar. Mutu moko akoganga. Foi concretizado. Nga naza pena concrétiser. Não vai esperar dia 31 não. Kozala le 31 te. Já começou hoje. Ebandi déjà lelo. Alguém vai gritar. Foi Moko concretizado. akoganga naza concrétiser. Somente obedece esses três chaves que nós ouvimos hoje. Ikaka yo tout ça bafongolo misato toyoki lelo. E Deus te fará homem ou mulher feliz. Nzambe akosala mwasi to mobali ya esengo. Irmão, queria agradecer a Deus Nalingi napesa nzambe matondo pela vida que o Senhor me deu. na bomoi o nzambe apesi O ngai. Senhor nos protegeu. Nzambe azobatela biso. Viajei com a minha família Nabimaki moke na libota na ngai. e voltamos em paz. Pe tozongi na kimia. Por isso eu louvo a Deus Na yango natondi nzambe pela sua proteção. mpona kobatelama ya Também nzambe. queria agradecer aos irmãos Pe kopesa matondo pe pa pela bandeko. vossa oração. Pe losambo na bino etonga. Eu creio que você orou por mim. Nandimisami yo bondelaki na ntina na ngai. Deus abençoe a tua vida. Nzambe apambola bomoi na Em yo. nome de Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. Também queria agradecer a todo mundo, irmão, Nalingi napesa pe matondo pa bato nyonso que lembraram do meu aniversário. oyo bakanisaki mbotama na ngai. E que importa não é o presente, irmão. Oyo eza pe n'importe ezaka bakado te balingami. Não é festa. Eza pe feti te. Que importa você lembrar de alguém. Oyo eza kaka yo okanisa mutu Eu moko. falei na minha mulher, olha os falsos estão mandando mensagem no WhatsApp da igreja agora. Depois que o irmão Ive postou no WhatsApp da igreja. Nga na bike tala bato oyo penza batindi na WhatsApp église. Falei, não, não, não. Bafalso tolobela bango nde pasi. Isso. Falei, olha